E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nós estamos aí assistindo essa aula, né? Então, a aula de hoje é sobre radioatividade, aulas 9 e 10 da nossa apostila de Química B, apostila 3, tá? Então, nós vamos falar aí sobre radioatividade. Radioatividade, gente, o que é radioatividade, tá? O que significa radioatividade? Radioatividade, gente, é um fenômeno nuclear que pode ser natural ou artificial, tá? Então, é um fenômeno que acontece dentro do núcleo de um átomo, tá? E ele é caracterizado pela emissão de radiação desse núcleo, tá? Então, o que significa isso daqui, tá? Eu tenho, então, um paralelo, aí vamos traçar um paralelo para a gente entender isso daqui, tá? Então, eu tenho o seguinte, que um núcleo, vamos imaginar uma bolinha, tá? Essa bolinha que cabe, vou falar do carbono para vocês, o carbono 12, tá? É uma bolinha que cabe 6 coisas ali dentro. Então, eu tenho uma bolinha com 6 coisinhas ali dentro se movimentando a uma determinada energia, tá? É essa energia que dá estabilidade para esse átomo, tá? Só que essa bolinha que cabe 12 coisas, ela tem 14, tá? Que é o carbono 14, muito importante aí pra gente, tá? Então, eu tenho uma bolinha que cabe 12, mas tem 14 coisas ali dentro. Então, como eu tenho muita coisa ali dentro, então as coisas ali dentro começam a ficar com muita energia, então eles começam a ficar muito agitados. Então, esse meu núcleo, essa minha capa da bolinha, começa a ficar muito agitada, muito deformada, com uma excitação muito grande, tá? Então, ao invés de ter 12, tem 14 coisas. O que vai acontecer com essa bolinha? O que vai acontecer, ó, com o núcleo instável de muita energia? Vai sofrer um processo de decomposição ou um processo de decaimento, tanto faz, se transformando em um núcleo mais estável de menor energia e emitindo radiação, tá? Então, o que acontece? Essa minha bolinha que estava muito agitada, tá? Ele vai se transformar numa outra bolinha que está mais adaptada para essa quantidade de energia e vai emitir um pouco de radiação, que essa radiação vai ser algumas partículas, vai ser a energia excedente, tá? Que está saindo de dentro do meu núcleo, porque ele cabe ele ali dentro, ele cabe, como que eu posso falar, como que tá lá, 12 coisas, mas tem 14, tá? Então, no lugar que cabe pouca coisa, tem bastante. Então, isso dá uma energia muito grande, tá? E essa radiação, ela pode ser, né, de 3 formas principais, tá? Então, aqui, ó, os tipos principais de radiação. A primeira que é uma partícula alfa, tá? Olha aqui, ó, a partícula alfa, como que ela é? Ela é uma partícula alfa de massa 4 e número atômico de 2. Não é bem número atômico, tá, gente? A gente fala número atômico, mas isso aqui é uma carga, tá? Então, ela tem uma partícula que tem carga 2, tá? Carga 2 mais, e massa 4. Essa partícula, ela se assemelha a um átomo de hélio, olha lá, ó, 4, 2, 4, o número de massa do hélio é 4, o número atômico do hélio é 2. Ou uma partícula beta, tá? O que é uma partícula beta? Partícula beta, ó, não tem massa nenhuma, mas tem carga de menos 1. Olha lá, carga de menos 1 e sem massa se assemelha a um átomo, a um elétron, tá? E nós temos aí também a partícula que não é partícula, radiação gama, tá? Que ela é uma onda eletromagnética. Olha lá, não tem massa nenhuma e não tem carga nenhuma, tá? Essas partículas, elas podem ser caracterizadas ou elas podem ser encontradas, né, nessas formas aqui, quando eu tenho, por exemplo, ó, um núcleo radioativo emitindo a sua radiação, tá? A gente coloca esse núcleo dentro de um campo magnético, olha lá, ó, campo magnético lado positivo e o campo magnético lado negativo. Então, esse núcleo vai emitir as radiações, então ele vai emitir, ó, a radiação alfa, tá? A radiação alfa, ó, 2 positivo, então ela vai ser atraída pelo lado negativo, tá? A radiação beta, ele vai emitir a radiação beta, ó, 1 negativo, então ela vai ser atraída pelo lado positivo. E a radiação gama vai ser emitida, ó, como ele não tem carga nenhuma, então ele também não é atraído por nada, né, por ondas eletromagnéticas, como ela é uma onda eletromagnética, ela não vai ser atraída por um campo magnético, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai passar sem ser deformado, sem ter alteração no seu caminho,
tá? Agora aqui, gente, o que a gente vai falar, tá? Sobre as principais leis da radioatividade, tá? As duas leis de radioatividade. Como assim lei de radioatividade? O que acontece com o núcleo, tá? Quimicamente, tá? Então, quimicamente está acontecendo uma transformação, tá? Mas vamos passar isso para o papel, tá? A primeira lei, que é a emissão de partículas alfa, tá? Genericamente, gente, o que acontece, ó? Eu tenho um elemento qualquer de massa e número atômico. Ele faz a emissão de uma partícula alfa, que eu tenho, ó, 4 de massa e 2 de carga, tá? A carga positiva, quando a gente fala de carga positiva, significa que nós estamos mexendo com prótons, tá? A massa significa que nós estamos mexendo com os prótons e os nêutrons, tá? Então, ó, o que acontece, ó? O meu elemento radioativo se transforma em um outro elemento com a massa 4 menor do que a massa do radioativo e o número atômico 2 menor do que o número atômico do radioativo, tá? Então, ó, fazendo aqui, ó, urânio 238. É muito usado esse elemento, esse urânio aqui, nas usinas radioativas, tá? Em Chernobyl usava este urânio, tá? Usa urânio 238 e o número atômico de 92. Esse urânio, com o passar do tempo, ele emite partículas alfas, tá? Se transformando no tório, tá? Então, o que aconteceu? Ele se transformou no tório. Como que funciona isso? Então, ó, o número atômico do tório é, como mostra aqui pra gente, ó, é o número atômico do elemento radioativo menos 2. Por que menos 2? Porque eu estou tirando 2 prótons de dentro do meu núcleo de urânio, tá? Então, é 92 menos 2 se transforma aqui no tório, tá? Então, ó, e o que aconteceu aqui? Pensa lá no balanceamento de uma reação química, tá? Número atômico 92, eu tenho 92 coisinhas de um lado, do outro lado eu tenho que ter 92 coisinhas também. Essas coisinhas são o quê? Prótons, tá? Então eu tenho 92 prótons de um lado, do lado do produto eu tenho que ter 92 também. Então 90 com 2 tem que dar 92. Ou eu pego esse 92, tiro 2, tem que dar esse cara aqui, tá? A mesma coisa acontece com a massa, tá? A massa do urânio, 238, tá? O que aconteceu na massa? Já saiu 2 prótons, agora tem que sair 2 nêutrons. Então, a massa de 2 prótons e 2 nêutrons é 4. Então, eu vou pegar 238, vou fazer menos 4, vai dar 234, tá? De novo, pensa no balanceamento de reação. Tudo que tem no lado do reagente tem que ter no produto. Tenho 238 coisas no reagente, tenho que ter 238 coisas no produto. Só que no produto está dividido em 2 elementos, tá? Então, eu tenho uma partícula alfa e o tório, tá? Então, 238 de um lado, 238 do outro lado, tá? Essa daí é a emissão de partícula alfa. Agora, nós vamos falar ali, ó, de emissão de partícula beta. O que é a emissão de partícula beta? Como que funciona? Olha lá, genericamente, como que ela funciona? Eu tenho um elemento radioativo de uma certa massa e um certo número atômico. Ele vai fazer a emissão de uma partícula beta, tá? A partícula beta, ó, não tem massa, então a massa dos dois aqui são iguais, e a partícula beta tem uma carga de menos 1, tá? Quando tem uma carga de menos 1, vamos voltar do mesmo jeito que nós falamos lá em cima, no balanceamento de reação, tá? Eu tenho esse cara no reagente e eu preciso ter esse mesmo valor aqui no produto, tá? Então, eu vou pegar, menos aqui, eu vou somar ali, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Num carbono 14, ó, carbono 14 significa que ele tem 6 prótons e 8 nêutrons, tá? Para dar 14 e 6 aqui, tá? Então, ele emitiu uma partícula beta. Quando ele faz a emissão de uma partícula beta, o que aconteceu? Ó, ele se transformou no nitrogênio 14. Então, olha lá a massa, ó. 14 de um lado, 14 do outro, ó, porque 14 mais 0, 14. Olha lá o número atômico. 6 de um lado e menos 1 mais 7 dá 6 também. Então, fez o balanceamento. Ah, mas o que significa esse menos aqui e o que significa esse mais aqui em cima, tá? Aqui, ó, quando é mais, significa que este cara aqui, ó, está mandando embora, está saindo este cara de dentro deste carinha aqui, tá? Agora, na partícula beta, que ela é menos aqui, o que está acontecendo? Significa que isso daqui não está saindo do meu núcleo,
tá? Está fazendo uma transformação, tá? Eu estou transformando alguém em alguém, tá? Ou seja, ó, eu estou fazendo, ó, estou aumentando este cara. Então, ó, eu estou fazendo uma transformação com o próton do meu elemento, que é o que a gente vai ver agora na próxima aqui, na nossa próxima folha, que são as partículas radioativas. O que acontece, tá, nas partículas radioativas, tá? Vamos lá, o que acontece com o núcleo? Então, ó, partículas de radiação. A primeira partícula, tá? E não significa que ela é a mais importante, mas é a primeira que está aí, tá? Não tem nada de importância, todas são importantes, tá? A partícula alfa, que eu falei para vocês, ó, que ela se assemelha a um átomo de hélio, olha lá, ó, igualzinho um átomo de hélio, tá? Então, quando existe a emissão de uma partícula alfa, significa, ó, que eu estou pegando 2 prótons e 2 nêutrons, estou eliminando do meu átomo. Então, eu vou pegar o meu átomo radioativo e estou tirando do núcleo dele, ó, 2 prótons e 2 nêutrons. Toda vez que aparecer ali, ó, emissão, tá? Significa que é o que está saindo do átomo, tá? Então, ó, 2 prótons e 2 nêutrons estão saindo do meu átomo radioativo para fazer ele se transformar num átomo mais estável. Segundo tipo de partícula é a partícula beta, tá? Partícula beta, olha lá, ó, se assemelha a um elétron. Olha lá, não tem carga e tem não tem massa e tem carga negativa, tá? Então, ó, olha o que está acontecendo ali. Quando um elemento está emitindo radiação beta, partícula beta, ó, um nêutron se transforma em um próton. Ah, então é isso que aconteceu com o carbono? Sim, foi isso que aconteceu com o carbono. Então eu tenho lá um nêutron se transformando em um próton, porque nêutron não tem carga. Então eu transformo alguém que não tem carga em alguém com carga, tá? Então, ó, quando eu faço essa transformação, um elétron é emitido. Então, ó, eu vou pegar, olha lá, por que ele se assemelha a um elétron, essa partícula beta? Porque o que está acontecendo é um elétron sendo mandado embora de dentro do meu núcleo, tá? Um nêutron se transforma num próton, então alguém que não tem carga se transforma em alguém com carga, tá? Então, fazendo o balanceamento de cargas aí matemático, tá? Então, o que acontece? 0 para se transformar em mais 1, então menos 1 tem que ser eliminado. Então, esse menos 1 está sendo eliminado do meu átomo, tá? Esse carinha aí está sendo eliminado. Então, um elétron está sendo emitido, tá? O próximo tipo de partícula aí, ó, é a partícula do tipo de pósitron. O que é um pósitron? Olha lá, ó, o pósitron é o inverso da partícula beta. Então, se o pósitron é o inverso da partícula beta, o beta é um elétron, então o pósitron é um elétron invertido, tá? Ah, então é um próton? Não é um próton, porque próton tem massa, tá? E o pósitron não tem massa, tá? O meu elétron invertido, ó, ele não tem massa, mas tem carga de mais um, tá? Ah, mas como que acontece isso? Isso acontece do mesmo jeito que a partícula beta, só que invertido. No beta é um nêutron que se transforma num próton, no pósitron é um próton que se transforma em um nêutron, tá? É tudo o inverso. O beta e o pósitron são inversos, totalmente o inverso. O que acontece no beta acontece no pósitron invertido, tá? Então, ó, no beta, nêutron vira próton. No pósitron, próton vira nêutron. E o que é emitido? A partícula pósitron é emitido? Não, ó, esse beta invertido que sai, não, sai esse elétron, tá? Então sai esse cara, esse elétron invertido que é emitido, ou seja, o pósitron que é o emitido, que sai de dentro do meu núcleo. Para quê? Para estabilizar, né? Para balancear, fazer o balanceamento das cargas. Quando a gente fala de balanceamento de carga, nós temos também o balanceamento de energia, tá? Então, que é a radiação gama. O que é a radiação gama? Nada mais é do que a energia, tá? Que eu falei para vocês. Eu tenho lá o núcleo que está totalmente agitado, está tudo mexendo, tudo fazendo com aquela energia muito alta aqui. O que vai acontecer, tá? Então, ele vai emitir uma partícula,
ou não, mas vamos falar, ele vai emitir uma partícula. Quando essa partícula sai, sai energia junto, porque ele está lá tudo assim, ó. Aí saiu, ele volta ao normal e ele fica paradinho, bonitinho, para a sua estabilidade. Porque se ele fica muito agitado, essa agitação que dá a instabilidade no meu átomo. Então, quando sai energia, dá agitação mais baixa, então que dá a estabilidade para o meu átomo. Essa baixa energia para o meu átomo. Como eu falo para vocês, química é coisa de preguiçoso, tá? Começa com a radiação, começa na radioatividade, porque quanto mais energia, pior. Então eu preciso de menos energia, então mais relax, mais calma, mais tranquilo, tá? Então eu fico mais tranquilo, eu resolvo o meu problema, então o meu átomo fica mais estável, com menos energia. E a radiação gama, o que que é? É essa energia saindo do núcleo do meu átomo para estabilidade, para dar essa estabilidade no meu átomo, tá? Continuando aqui, então, mais dois e últimos tipos de partículas radioativas, tá? Então, vamos lá, que o próton e o nêutron, os dois últimos, tá? Então, quando eu tenho o próton, o que é um próton? Ó, é um elemento que tem massa de 1 e tem carga de 1, tá? Então, ele tem uma carga positiva e tem uma massa de 1, tá? Então, quando um próton é emitido, significa que eu estou tirando um próton, somente um próton de dentro do meu núcleo, tá? O que é um nêutron? É um cara que tem massa de 1, mas não tem carga, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho um nêutron sendo emitido, significa que eu estou tirando somente um nêutron de dentro do meu núcleo, tá? Próton e nêutrons são partículas não é de menor importância, mas é de menor, que se usa menos, tá? Não é que se usa menos, também é a palavra correta, mas elas não são emitidas assim com tanta facilidade. As outras partículas são emitidas com maior facilidade do que o próton e o nêutron, tá? Porque é mais difícil de eu tirar um próton e tirar um nêutron de dentro de um núcleo, tá? Eu preciso de muita energia, então a radiação gama é muito alta nessa emissão, tá? Por isso que as outras são mais fáceis de emissão, porque usa menos energia, tá? Então aqui, ó, emissão de próton e emissão de nêutron é a saída de um próton, a saída de um nêutron de dentro do meu elemento, tá? Meia-vida de elementos radioativos ou cinética do decaimento, tá? Cinética do decaimento, ó, cinética, então, é tempo. Nós estamos falando, né, de velocidade de decaimento. Então, toda vez que a gente fala de energia cinética, a gente está falando de movimento, movimentação, saída, tá? Velocidade, tá? Então, meia-vida, o que significa meia-vida? É o tempo, como mostra aqui, ó, tempo para o número de núcleos radioativos reduzir pela metade. Então, ó, tempo de meia reduzir pela metade, tá? Então, meia-vida, tempo de meia-vida, o que que é? É o tempo necessário para um átomo radioativo diminuir pela metade da sua radioatividade. Ou seja, eu vou pegar a radioatividade de um elemento e vou dividir pela metade, tá? E vou diminuir pela metade essa radioatividade, tá? Só que não é bem radioatividade, né? Então não é um elemento, vai sair metade da radiação. Não, não é sair metade da radiação. Eu tenho uma quantidade de elementos radioativos, tá? Uma quantidade, uma massa de um elemento radioativo. A meia-vida vai fazer essa massa se transformar em metade. Tá? Então, eu tenho 1 quilo de um elemento radioativo, por exemplo, carbono 14, tá? Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para esse 1 quilo de carbono 14 se transformar em meio quilo de carbono 14. Vai sobrar só meio quilo, tá? Vai se passar uma meia-vida. Quando se passa mais uma meia-vida, esse meio quilo vai se transformar em 250 gramas. Aí, assim, por diante, de metade em metade, até chegar no final, tá? Como é sempre de metade em metade, praticamente isso nunca vai acabar, tá? Porque eu sempre vou estar dividindo por 2, dividindo por 2. Eu vou ter um quase fim, mas eu não vou ter um fim, tá? Então, gente, ó, vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? De um outro elemento radioativo também, que eu não acabei nem falando para vocês, mas vamos lá. 1 quilo de alumínio 28. Alumínio 28 é o alumínio radioativo, tá? Ele tem muita radiação? Não, ele não tem muita radiação, mas sim, é um elemento radioativo. Ele emite partícula alfa, partícula beta, radiação gama e assim por diante,
tá? Então, todos os elementos aí que são radioativos emitem esses tipos de partículas de radiação. Então, ó, 1 kg de alumínio 28 diminui para 12,5% do seu valor inicial, tá? Então, eu tenho 1 kg e vou dividir, e vou diminuir para esta porcentagem disso daqui, tá? Qual é o tempo de meia-vida? Sabendo que se passou 6,75 minutos, tá? Então, ó, como que funciona isso daqui, ó? Eu tenho 1 kg de radiação, que significa 100% do meu elemento radioativo. Meia-vida, eu vou dividir esse 1 kg por 2. Então, ó, passou uma meia-vida, se transformou em meio quilo. Então, passou uma meia-vida, se transformou em 50%, tá? Passou mais uma meia-vida, esse meio quilo, ó, virou 250 gramas. Então, passou mais uma meia-vida aqui embaixo, ó, na porcentagem, esse 50% virou 25%. Passou mais uma meia-vida, esse 25%, ó, se transformou em 12,5%, que diminuiu a sua massa para 0,125 quilogramas ou 125 gramas, tá? Ele falou pra gente que ele quer, ó, que seja diminuído para 12,5%. Então, chegou aqui em 12,5% do seu valor inicial, tá? Então, quanto é 12,5% do valor inicial lá, ó? 125 gramas. Quantas meias-vidas passaram, ó? 1, 2, 3 meia-vida, tá? Ele falou que esse período todo demorou 6 minutos e 75. 6,75 minutos, né? Então, ó, 3 meia-vida significa 6,75 minutos. Uma meia-vida, 2 minutos e 25. Então, o elemento alumínio 28, tá? O elemento alumínio 28 tem 2 minutos e 25, 2,25 minutos de meia-vida, tá? Isso daqui é pouco? É pouco. Tem elementos com maior tempo de meia-vida? Sim. O carbono 14, por exemplo, são 5.000 anos, 5.000 cacetada de anos, tá? Para fazer metade. Ou seja, a meia-vida do carbono 14 é 5.000 cacetada, tá? Existem elementos que são segundos, existem elementos que são horas, que são dias, que são meses, tá? Existem elementos aí que são frações de segundo o tempo de meia-vida. Mas o que importa não é o tempo, tá? O que importa é a velocidade com que está sendo emitido essa radiação. Tudo bem, gente? Então tá aí a nossa aulinha de radioatividade. Espero que eu tenha conseguido, né, tirar as dúvidas de vocês que apresentam, tá? Durante essa semana aqui, vou estar disponível aí para tirar as dúvidas de vocês assim que vocês assistirem essa aula e tentar fazer os exercícios. Espero que vocês consigam fazer os exercícios. Gente, valeu, até a próxima.